Oi, pessoal. Venezuela. A Venezuela é hoje a frente de batalha pelo futuro do mundo. De um lado estão os totalitários, está a Rússia, a China, o Irã, estão terroristas, está o crime organizado, está o narcossocialismo, está o Foro de São Paulo, está a mentira, está a manipulação, está toda essa programação totalitária do mundo. Do outro lado está a decência, a verdade, a liberdade, o povo, as pessoas tentando preservar a sua vida com as próprias mãos. Isso é o que está em jogo na Venezuela. Para entender isso, a gente precisa entender toda a estrutura de poder do mundo hoje, realmente como é jogado esse jogo. Não é o jogo clássico apenas da geopolítica, é um jogo que está na estrutura de pensamento, está na propaganda constante a qual a gente é submetido, está uma grande guerra híbrida que é disputada hoje, e onde o totalitarismo ataca sem cessar a liberdade e a democracia. O que eu proponho é estudar, entender, para poder agir diante dessa estrutura de poder na Academia Folha Política. Na Academia Folha Política eu tenho um programa sobre geopolítica, que é a Agenda 2030, e tenho um curso de logopolítica, que é o estudo através da filosofia, da história, para a gente entender os fundamentos daquilo que está em disputa hoje. Então, Agenda 2030, curso de logopolítica, existem outros cursos lá, existe um curso sobre juristocracia e várias outras iniciativas. E hoje, especialmente, eu quero oferecer para você uma promoção para a gente poder estar junto na Academia Folha Política com mais facilidade. Você, então, tem a possibilidade de adquirir uma anuidade inteira da Academia Folha Política, pagando apenas R$ 35,00 por mês. Você parcela em 12 vezes, R$ 35,00. Né? Se você quiser adquirir a anuidade à vista, você paga apenas R$ 349,00, ou seja, você ganha 2 meses de graça na Academia Folha Política. Lá dentro a gente não tem simplesmente um esforço teórico, a gente tem um esforço de entender dentro de cada um de nós, do nosso próprio pensamento, né, da nossa própria vida, o que a gente pode fazer para enfrentar isso que está não apenas na Venezuela, está em volta de todos nós, no mundo inteiro, que é um grande projeto totalitário. Precisamos resistir a isso e eu quero oferecer esse instrumento de compreensão e de ação que é a Academia Folha Política, com essa promoção especial, promoção Liberdade para a Venezuela, vamos chamá-la assim, em homenagem a esse povo venezuelano que está lutando, no fundo, por todos nós que queremos a liberdade no mundo. Obrigado. Clique aqui para ver o link e chegar na promoção. Um abraço. A Globo, né? Eu não assisto, mas de vez em quando a gente vê uma... Às vezes tem que assistir, né? Para se divertir, até com os absurdos que eles falam. Mas estava vendo um tweet sobre uma parte do programa da Globo News, onde o Merval Pereira, né, que é uma pessoa estranhamente respeitada aí nos meios jornalísticos, né? Ele, dizendo, pelo que eu entendi, ele assumindo que foi fraude na eleição da Venezuela que houve, né? E acho que sugerindo que precisa se tomar, né, precisa se agir de acordo com as consequências de ter sido fraude. Muito bem, o Merval Pereira ter dito isso, né? Agora, 2018, a Venezuela teve uma eleição, foi fraude completa. Todo mundo viu essa fraude. Começo de 2019, a gente assumiu, o governo Bolsonaro, eu como chanceler, o que eu fiz? Fui lá sugerir nos países, Grupo de Lima, que é um dos países democráticos da América Latina, justamente para tratar do tema Venezuela, né? A gente era sério naquela ocasião, não estava lá para tratar de comida de gato e cachorro, nem para tratar de né, algum tipo de ficção aí, de, sei lá, clima, ou, né, como passar mais poder energético ainda para a China, né? Estávamos tratando de clima justamente para evitar que as economias nossa e, né, do mundo livre fossem destruídas pela regulamentação climática, né? Trabalhamos muito para isso, né? Enfim, então, estávamos a sério para tratar de Venezuela, um tema que, né, concerne a todo o mundo livre. Então, o Grupo de Lima era para isso. E eu, né, primeiros dias no cargo, levei lá uma proposta, falando, não vamos reconhecer o Maduro, né? Ele ia tomar, já tinha sido eleito em 2018, mas ia tomar posse no dia 10 de janeiro de 2019.
Não, né? Não podemos reconhecer essa posse. Né? E todo mundo concordou, os países latino-americanos ali concordaram, não vamos reconhecer. Nós fizemos em Brasília, promovi uma reunião para coordenar as oposições da Venezuela, que estavam desunidas. Eles se coordenaram, né, com a nossa ajuda no Brasil, e todos disseram, não, realmente é um absurdo o Maduro tomar posse, a solução legal, constitucional, mesmo dentro da Constituição bolivariana venezuelana, é o Juan Guaidó, que era presidente da Assembleia Nacional naquele momento, tomar posse interinamente. Né? Então, com base nesse apoio diplomático e nessa coordenação das oposições venezuelanas, que nós promovemos no Brasil, né? O Juan Guaidó foi reconhecido, né, como presidente interino, alguns dias depois, e 60 países, não só latino-americanos, todos os países importantes democráticos do mundo reconheceram e desreconheceram o Maduro. Isso teve toda uma série de consequências. Não deu em nada, deu em muita coisa, já tenho falado aqui, falei hoje em algumas entrevistas que eu dei, vou repetir, né? Maduro ficou sem acesso aos recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Maduro ficou sem acesso ao OEA, como caixa de ressonância, né, importantíssima para as Américas. Passou a ser representado o Guaidó na OEA, então a OEA deixou de ser uma plataforma lá para os bandidos do Maduro irem falar. Maduro ficou sem acesso a recursos que estavam depositados em países que não o reconheciam mais como presidente legítimo da Venezuela, recursos que estavam em Londres, né, ouro venezuelano que estava em Londres, que é do povo venezuelano. Maduro foi lá, pediu, me dá meu ouro aí. Não é seu não, você não é presidente de coisa nenhuma. Né? Claro, Maduro acabou conseguindo recursos de outras maneiras, mas feriu o Maduro e feriu, sobretudo, a legitimidade. Desde então, o mundo não aceita a legitimidade do Maduro. Se a gente não tivesse agido daquela maneira em 2019, hoje não haveria essa percepção, né, da deslegitimidade do Maduro. Certamente não tão forte. Certo? Não deu certamente, porque tivemos basicamente 2019 para trabalhar, estávamos crescendo a pressão contra o Maduro, ele ia cair. Aí em 2020 veio a pandemia, ninguém podia viajar e tal, e todo mundo só falando de pandemia, daquela, né, coisa toda que vocês conhecem. Foi ótimo para as ditaduras, né? O ano da pandemia, os anos da pandemia foram ótimos, né? Porque a agenda que era para ser uma agenda centrada na democracia virou uma agenda centrada, vocês sabem em quê, né? E foi ótimo. E aí, para complicar ainda mais, no final de 2020 foi eleito o Biden. O Trump estava, né, junto com os países latino-americanos e países democráticos do mundo, obviamente, como líder, assumindo-se como líder do mundo livre, para acabar com a pouca vergonha na Venezuela. Vem o Biden e começa a falar, não, precisamos de diálogo com Maduro e tal, quem sabe a gente tira uma sanção aqui, tira outra sanção ali, né? E isso foi empoderando o Maduro, e aí, enfim, aquele trabalho todo se perdeu. Mas essa foi a situação. Então, o Meval Pereira parece ignorar tudo isso, né? E na época, claro, criticava a nossa política de não reconhecer o Maduro. O Maduro é o mesmo que era naquela época, o mesmo bandido, assassino, fascino. Né? Nós estávamos fazendo um esforço diplomático, criativo, né, que estava dando resultado para enfraquecer o Maduro, né? E não é fácil você derrubar diplomaticamente um ditador, mas a gente ia conseguir. Né? Agora, o governo Biden acabou sabotando, os russos e chineses o tempo todo sabotando, claro, sim, apoiando a Venezuela, mas a gente ia superar isso aí, apoiando o Maduro. E dentro do Brasil, a imprensa sabotando, né? Sabotando. Agora, essa mesma imprensa acha que o Maduro é ditador. Por que não falaram isso naquela época? Por que não apoiaram a gente que estava trabalhando contra o Maduro? Bando de vagabundo na imprensa brasileira. Né? Mentirosos, cínicos, hipócritas. Né? Agora estão aí, né? Meval Pereira, porque foi fraude. Foi fraude em 2018, e a gente estava trabalhando contra essa fraude, diplomaticamente, né? Competentemente. E você, Meval Pereira, um bando de vagabundo, criticando o tempo todo, sabotando o tempo todo, né? Lambendo o saco da China, né? Lambendo o saco de ditador. Isso que a imprensa brasileira sabe fazer. Né? Bom, aliás, nessa mesma fala desse camarada aí, desse Meval Pereira, que eu vi na Globo, ele dizendo assim, que a China e a Rússia são países autoritários e que apoiam o Maduro, estão apoiando a fraude do Maduro. Já eram autoritários em 2019, você sabe?
e 2020, e eu trabalhava para o Brasil não ficar dependente de China e Rússia, e vocês criticavam. Né? Vocês, não é que criticasse assim, não, e vocês tentavam destruir a nossa política externa. Não conseguiram destruir, hein? Não conseguiram destruir. Não conseguiram destruir. Né? Não conseguiram. Né? Depois vou falar sobre isso. Está aí. Né? Está aí por quê? Porque as pessoas viram que é possível uma política externa decente, baseada em valores, ao mesmo tempo em interesses, sim, mas em valores, baseada em liberdade. As pessoas viram que isso é possível. Ela continua existindo. Né? Mas agora, a pessoa que passou, quando podia apoiar quem estava trabalhando contra o Maduro, né? Agora está criticando o Lula porque apoia o Maduro, né? Podia criticar uma coisa ou outra. Não estou dizendo que eu fosse isento de crítica, claro que não. Né? Mas sabotar, né? Mas destruir a nossa política externa é o que eles fizeram. Então a culpa do Maduro está aí agora fraudando é da Globo, é do Merval Pereira, é desse bando de vagabundo da imprensa brasileira também. Né? Que quando nós estávamos trabalhando contra o Maduro, contra as fraudes de então, as barbaridades do Maduro de então, estavam contra nós. Ok? Bom, desculpe. ênfase, mas precisa. Então, Elon Musk, já falei, importantíssimo o papel que Elon Musk está desempenhando no mundo. Né, no mundo. Certo? Ele não só proporcionando o espaço do X para a verdade emergir, não estaríamos tendo essa discussão aqui se não fosse o X. Tá? Facebook, essa porcaria toda estaria dizendo, foi declarado, Maduro foi declarado vencedor pelas autoridades eleitorais venezuelanas, então agora quem disser algo contra as autoridades eleitorais venezuelanas a gente vai cancelar. Né? É o que os outros estariam fazendo, Elon Musk não está permitindo que as pessoas falem isso. Alô a todos, hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo,
Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Oi pessoal, hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço, não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado como um curso definitivo. Não.
é um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço!